2, né? Eu queria só recapitular uns dois últimos tópicos aqui que a gente teve no capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Tá ali João Batista criticando, depois dele criticar aqui os fariseus e os saduceus, chamar de raça de víboras, né? E dizendo que eles estavam tentando fugir da ira de Deus através do seu batismo. Então ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, etc. tal, porque Deus pode, né, suscitar até das pedras filhos para Abraão, filhos de Abraão. Então o que eu quero dizer aqui, e ele no fim, então no 10, né, a gente já finalizar aqui, ele diz assim: já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Então nós temos, o que ele está dizendo aqui é que toda pessoa que se aproxima de Jesus ou se converte, né? Então ele está clareando para nós o sentido da conversão, do que é você realmente conhecer a Jesus. E ele diz assim que toda alma que se aproxima de Jesus ou se converte, ele não tem mais uma visão espiritual míope, não pode ter mais uma visão espiritual míope, né? Então ele está falando aqui de coisas espirituais, né? E havia ali uma atitude material das pessoas ali, humanas ali, né? De fazer algumas atitudes religiosas, e ele está combatendo isso, dizendo que era necessário fruto de arrependimento. Então ele está falando de um sentimento interior, de uma mudança, de alguém que se arrependeu, né? Da sua vida antiga, porque conheceu a Deus e entendeu que a realidade espiritual ela é feita de frutos para arrependimento. Então eu queria só tocar nesse assunto para nós lembrarmos que o fruto de arrependimento é diferente do fruto humano, né? De nós podemos ser bons para as pessoas, fazermos bondades, caridades, que os saduceus e os fariseus e saduceus, estou fechando aqui um monte de mensagem que entra aqui, desculpa aqui, irmãos, aqui entra mensagem aqui da internet e faz um barulhinho aí, amém? Poxa vida, mais uma. Então, assim, os saduceus e os fariseus, eles eram grandes religiosos. Eles tinham muita fama de serem bons religiosos. Então, eles faziam coisas boas ali, né? Caridade, bondade, tudo aquilo que a religião mandava. Mas eles não tinham uma mudança de arrependimento, não tinham uma mudança no seu na sua vida, né, de interior, amém? Então ele está dizendo que se não houvesse uma mudança interior, se as pessoas não se arrependessem realmente da sua maldade, do seu pecado, e não produzisse um fruto diferente, né? Ele fala aqui no 10, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, assim, você olhando externamente, eu e você podemos estar fazendo bons frutos, né? Aqui para a religião, para a família, ajudando pessoas, tudo. Mas o que interessa para Deus, João Batista é conhecido porque ele traz essa verdade, né? Ali, ele inaugura essa pregação de Jesus, que é uma mudança da nossa mentalidade, da nossa alma, do nosso coração. Então Jesus, ele complica um pouco a vida dos religiosos, porque ele já não aceita mais aquela religião de postura física, de você frequentar apenas as reuniões, de você ser uma pessoa agradável, de você fazer caridade. Jesus ele quer uma mudança interior. Então é isso que aqui João Batista está cobrando. Produzam frutos de arrependimento. Amém? Então eu queria voltar a esse tópico aqui, essa passagem, para nós refletirmos sobre a nossa própria vida, né? A minha vida, eu refletir sobre a minha vida, você refletir sobre a sua, que na verdade o que Deus quer é que nós tenhamos uma mudança, um amor verdadeiro. Amém? Você pode ajudar uma pessoa e nem se importar com ela, é ou não é? Você Yep. pode, ali, a igreja faz um apelo, vamos ajudar essa família aqui que está com problema, né?
vamos dizer aí, vocês aí, uns imigrantes que chegaram, estão com problema, então vocês vão lá e ajudam, né? Mas vocês podem não ter uma empatia, um amor, um carinho para as pessoas. E é isso que Jesus nos cobra, amém? Quando nós nos referimos a Jesus, nós vamos nos relacionar com Jesus, nós precisamos ter sentimento por Jesus, amém? Amor por alguém que entregou a sua vida por nós, alguém que morreu na cruz por nós, e não apenas uma religiosidade. Eu não devo pagar apenas o que Jesus fez, eu não tenho como pagar, né? Eu tenho como agradecer. E é esse coração contrito, agradecido, arrependido, né, que Deus quer ver e que Deus queria ver dos religiosos e não via. Por isso, então, movido pelo Espírito Santo, João Batista denuncia isso. Amém? Então, que o Espírito Santo não denuncia a minha vida, a sua vida, por falta de amor, por falta de cuidado com as pessoas. Amém? Mais do que ser religioso, precisamos ter certeza. Às vezes, irmãos, eu já me peguei orando por amor, porque eu já me vi fazendo coisas automaticamente, às vezes, né? A gente está ali envolvido no trabalho da igreja ou na vida das pessoas, a gente fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar, e a gente faz as coisas. Mas às vezes a gente não tem sentimento, né? Eu falei, Deus, me dá amor. Muitas vezes eu pedi amor, porque para mim as pessoas parece que não tinham, um certo momento você não tinha empatia. E a gente, como cristão, a gente precisa ter amor, né? Tudo que Jesus fez, ele foi movido pelo amor para com nós, né? Então ele salvou por amor, ele curou por amor, né? Ele ressuscitou Lázaro. A Bíblia diz que antes de ele ressuscitar Lázaro, ele chora, né? Porque ele amava, ele via as pessoas tristes, aquela cena de morte, ele chorou, não porque ele não podia resolver, mas porque ele se comovia com as pessoas, ele tinha empatia pelo sentimento das pessoas. Amém? Então, eu quis voltar esse texto, essa parte para comentar isso. Espero que vocês reflitam aí a respeito desse sentimento que Deus exige, porque a Bíblia diz assim que aquele que não produz esses frutos, né, no versículo 10, ele é cortado e lançado no fogo. E não tem na história aí, não tem relato de ninguém sendo jogado em fogueira da parte dos cristãos. Então, esse fogo que ele fala será lançado no fogo espiritual. Amém? Ele não está falando em lançar ninguém no fogo, como algumas religiões faziam ali, sacrifícios, né, de crianças ao fogo, né, lançadas ali a Baal, a outros deuses. Não. Aqui ele está falando do fogo espiritual. Então, se você não produz arrependimento, se você não tem amor, não produz, não deixa Deus transformar o seu coração com seu amor, você então tem um destino espiritual de perdição, né? Por mais que você seja bom para as pessoas, amém? E aqui do 11 ao 12 ele fala do batismo. Eu acho que nós comentamos do batismo de Jesus, eu não me lembro agora. Se não comentamos, eu vou falar rapidamente. Eu tinha falado que o batismo de João era diferente do batismo de Jesus, né? Nós falamos no início do capítulo, né? E agora eu vou só dizer aqui sobre a palavra, sobre as declarações de João aqui, que ele fala sobre essas diferenças. Vamos comentar um pouco. Se houver alguma dúvida, algum complemento, vocês me interrompam aí, por favor, tá bom? Então diz assim, João, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, amém? Ele está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse finalzinho aqui, ele está falando de novo desse fogo inextinguível, né, que nós comentamos, eu lembro agora na última conversa. É um fogo que nunca se apaga, ele está falando do fogo eterno, do inferno, né? Do Guiena, do Hades, enfim, como você queira chamar. Nós popularmente chamamos de inferno, o lugar que as pessoas vão sofrer na eternidade. Então ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre dois tipos de pessoas, um que é chamado de trigo e é acolhido no celeiro, e outro que queimará, que é palha, não tem consistência, amém? Mesma coisa, não tem profundidade, não ama de verdade, é religioso,
faz as coisas automaticamente. Então ele está voltando à mesma questão. É isso que importa para Jesus. Amém? Nós estamos analisando a pregação de Jesus. Ela é aqui precedida pela pregação de João Batista, que já tem o mesmo espírito. João Batista já estava ali pregando a pregação de Jesus, né? Então ele estava dizendo que há dois tipos de pessoas. Um que são acolhidos no celeiro. Isso daí são pessoas que vão para o céu, amém? Pessoas que vão ser acolhidas no celeiro celestial, no lar onde Jesus nos preparou lugar, né? À direita do Pai, no céu. E outros que vão ser queimados, né? Então ele fala qual é a diferença aí. Ele fala que o batismo dele é da água, né? E para arrependimento. Então é apenas uma confissão ali, né? As pessoas estão confessando que estão pecadores, que se arrependem dos seus pecados. Confissão pública do seu arrependimento. Porém, o batismo de Jesus, ele é com fogo. Esse fogo se refere à obra espiritual, né? Aqui ele já não está falando do fogo do inferno, ele está falando do fogo do Espírito, né? Ele está falando de salvação, de obra espiritual. Então ele fala que a obra dele era uma obra ali física, né? Apesar de estar pregando a Jesus, dizendo que Jesus viria, ainda a obra dele não está revestida com o poder sobrenatural que Jesus viria. Mas Jesus não, Jesus vem com poder. Então esse poder ele chama de fogo, né? Amém? E o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo ele declara e ele direciona a vontade de Deus. Amém? Como é que Deus se fala com o ser humano? Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo ele diz para mim, dentro do seu coração, hoje, que o que é certo e o que é errado, né? Ele coloca na nossa... a Jesus falar, Jesus diz, né? Quando vir o Espírito, né? Quando eu morrer e vier o Espírito Santo sobre todos, então ele vai convencer da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Então o Espírito Santo é esse que comunica conosco sobre a justiça, sobre o juízo, sobre o pecado. Ele diz assim para o seu coração, olha, alguma coisa está errada, você não está no caminho certo. Você começa a sentir uma tristeza espiritual, uma acusação espiritual, então você conserta. Esse é o Espírito Santo, amém? Então ele está dizendo sobre essas diferenças e amém. É isso que ele diz aqui então. Amém? Então agora nós vamos o batismo de Jesus, que eu creio que é a parte que nós não entramos ainda. Não tínhamos entrado, né? Ainda nessa parte do batismo aqui. Vamos ler então e vamos ver o que a palavra diz. Mateus 3, a partir do 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele aqui é João Batista. João então passa da Galiléia, lá, né, sua terra natal, passa para o Jordão e pede para que João o batize, né, o batizasse. João diz: Mas como assim? Meu batismo é para arrependimento. Lembra que nós lemos há pouco? Meu batismo é para arrependimento. Você vai se arrepender do quê? Se você não tem pecado. Amém? Esse é o raciocínio correto. João disse certo. João observou, fala: Eu que preciso ser batizado por você, né? No fogo e no Espírito, né? E então, mas Jesus o que responde para ele? No 15. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João aceitou batizar Jesus. Amém, irmãos? Então temos uma palavra que Jesus usa aqui muito importante para o cristão, a justiça. Jesus disse, vos convém cumprir toda a justiça. Você sabia que Jesus não, ele, apesar de ser todo poderoso, de ser onipresente, onisciente, onipotente, ter todo o poder, né? Toda a ciência, estar ali no controle de tudo, ele não age fora da sua justiça. Ele criou uma justiça para mim e para você, e ele propaga essa justiça. Quando Jesus vem, ele não só apenas muda o caminho da humanidade, como ele também educa
a humanidade em relação a uma justiça divina. Ele diz, olha, vai ter um julgamento, todos vão passar por um julgamento, né? Esse julgamento vai ter como base a palavra, a justiça de Deus. E nesse julgamento, alguns vão ser aprovados e vão entrar no céu, outros vão ser reprovados e vão ir para o fogo eterno. Esse fogo inextinguível aqui que fala o versículo 12. Amém? Então, quando Jesus diz assim, é preciso que o pastor justiça, é porque Jesus, mesmo não tendo pecado, e ele sendo batizado como se fosse um pecador, o que ele está dizendo ali? Ele está passando por todas as agruras ali, por todo o processo humano, né? Toda a saga humana ali, mesmo sem pecado. Para amanhã, ele sem pecado, ele dizia assim para a justiça espiritual, né? Para o mundo espiritual. Eu fui homem, nasci, vivi como homem, né? Com todas as tentações humanas, mas eu não pequei, então eu venci o pecado. Porque eu venci o pecado, eu posso então salvar todo pecador que eu quiser. Porque pelo meu sangue, o sangue puro de cordeiro imaculado, eu digo assim, então, não vou, né, não é, eu salvo essa pessoa, porque eu sou o Cordeiro Santo que morreu pelo pecador. E ele morre pelo pecado, mesmo não tendo cometido pecado, ele morre pelo pecador. Amém? Então, essa justiça que Jesus diz assim, é necessário que eu passe toda a justiça. Por isso que nós dizemos, nós temos que entender que Jesus, o que ele veio fazer na terra? Ele veio cumprir, ele veio como homem, então a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória, ou seja, ele não era Deus ali, não, circunstancialmente, ele se torna um homem Deus, né? Não é que ele não era Deus, ele era Deus, mas ele era homem também, plenamente. Então ali ele deixa o poder dele com Deus Pai, amém? Ele deixa o poder dele ali, o poder sobrenatural, o poder ali eterno, né? E onipresente, e alguns atributos ele deixa ali com o Pai e ele se torna ali circunstancialmente encarnado, ele despe, né, de algumas características para poder viver como homem e através dessa vida humana ele venceu o pecado. Ele prova então para o mundo espiritual que o pecado foi derrotado. Amém? Porque qual que era a arma do inimigo? Ninguém resistiu ao pecado. Então né, o senhor do pecado, lembra que a Bíblia fala que todo aquele que peca é escravo do pecado, né? Paulo fala isso. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Então é servo do pecado. Então o diabo diz: então todos são meus servos, eu vou levar todos comigo para o meu reino. Meu reino é o inferno, né? É a perdição eterna, o lugar para onde ele vai ser condenado. Mas Jesus, então, ele quebra essa lógica porque ele vence o pecado. Vence como homem. Amém? Vence como homem. Então, ele retoma a chave da morte, a chave do inferno, né? Ele vai fazer isso, né? Simbolicamente nos 3 dias ali, né? Antes da sua ressurreição, ele vai ao inferno e toma a chave da morte e do pecado. Então, ele é todo poderoso, ele é senhorio hoje sobre a nossa vida. Todo aquele que se entrega para Jesus sai então do domínio e do direito do diabo sobre sua vida e entrega esse direito, esse domínio a Jesus. Amém? Por isso que Jesus é necessário. Por isso que Jesus ele é insubstituível. Não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus. Pois não? Então, mais uma vez enfatizando a importância de a pessoa declarar Jesus como teu Senhor, né? Na hora que a gente vai aceitar Jesus, que a gente vai fazer ele sendo o nosso Senhor, porque muita gente assim fala assim, não, mas eu tenho Senhor, né? Eu vou na igreja, eu gosto do Senhor Jesus, eu tenho o Senhor, mas a Bíblia diz que a gente tem que declarar com a nossa boca, né? Que Ele é o Senhor da nossa vida, para no mundo espiritual acontecer isso que o Davi acabou de falar. A gente, né, tira todo o poder do inimigo sobre a nossa vida a partir do momento que você
Abre a sua boca e declara que o Senhor Jesus é o único Senhor da tua vida, né? Então, por isso que é importante a gente declarar, né? Declarar que Jesus é o Senhor da vida da gente, mesmo a gente já sabendo que é de Jesus, mas falar, né, com a boca é importante por causa do mundo espiritual, né, Davi? Sim, sim. Amém. Tem Amém? essa questão de você declarar, né? Existe algumas, a Bíblia coloca algumas condições, né? Você declarar, Jesus fala, né? Aquele que me declarar, né? Perante os homens eu também declarei, né? Diante de Deus, né? Então, Jesus, sim, ele é o nosso guia, é o nosso único Salvador, né? Então, muitos que não entendem o Evangelho, o cristianismo, eles acham muito forte a declaração do crente de que Jesus é tudo, Jesus é Deus e Jesus é Senhor. Eles acham um pouco forte essa declaração, porque eles não entendem a obra de Jesus, né? Eles não entenderam que Jesus realmente ele tira o homem de uma condenação certa, né? Pela lei que ele mesmo tinha estabelecido. Então, a Bíblia, a lei do Senhor já tinha dito lá, né? Toda alma que pecar, essa morrerá, né? Ezequiel 18, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, já havia uma condenação certa, né? Então, quando Deus ali coloca o fruto do bem e do mal, me fala, né? No dia que comerdes esse fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal, né? No dia de comerdes esse fruto, certamente morrerás. Então, havia uma condenação certa. Deus tinha declarado na sua lei que a morte chegaria para todo que transgredisse, para todo que transgredisse. Então é muito sério, né? Espiritualmente nós não tínhamos mais caminho, né? Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ele cria uma saída, né? Ele inaugura um caminho novo, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esse caminho é Jesus. Então Jesus ele nos resgata daquela perdição certa. O inimigo já tinha, né, por certo que ali levaria a humanidade. Ele odeia a humanidade porque Deus fez o humano, nós, a sua imagem e semelhança. O inimigo jamais aceitou isso. Ele queria ser o primogênito, ele queria ser o mais bonito, ele queria ser o mais importante. E Deus pega o homem e coloca nesse lugar né, como a pessoa, como o ser mais importante, né, mais amado, a sua imagem e semelhança. E isso o inimigo, então, ele gera um ódio mortal no inimigo e ele tenta nos destruir, né, de todas as formas. E ele, então, induz o homem ao pecado com a sua astúcia, com a sua inteligência, né, com o seu poder maligno. Ele induz o homem ao pecado, mas Deus é mais poderoso. E Deus, ele é mais... o amor de Deus supera tudo, né? Pois não. Ah, então, quer dizer que antes de Jesus estava todo mundo condenado mesmo, né? Sim. E a humanidade inteira ia para o inferno, né? Porque tinha pecado e não tinha uma salvação até então, não é isso? É. E muitos ainda estão, né? Muito Porque sério, né? Muito sério. ainda o desconhecimento, por isso que o inimigo trabalha na ignorância do homem, né? Quando você desconhece Jesus, desconhece esse caminho, então você ainda está em trevas, né? Você ainda está condenado ao pecado, porque você não tem Jesus, né? Para você ter Jesus, você tem que aceitá-lo, né? E viver ali a vida cristã, né? Então é sério, sim, é muito sério. Nós, às vezes aqui para nós é um conceito, nós podemos hoje estudar, nós podemos, né, poderemos aí estar assistindo um filme, descansando. Então, muitas vezes é uma opção para nós ainda essa questão de nós nos envolvermos com essa verdade. Mas em breve vai ser tudo, né? Em breve vai ser o nosso destino. Ele vai estar definido pelo o quão perto de Deus, se realmente nós aceitamos a Jesus. Então, voltando às palavras aqui de João da Batista, se nós então termos ali produzirmos ou não frutos dignos de arrependimento, né? Então, se nós não produzirmos esses frutos, se nós não nos arrependemos verdadeiramente, nós vamos estar aí condenados ao pecado, à morte, né? À morte eterna. Então, é assim, é tudo que nos importa.
é mais importante do que qualquer outra coisa, né, que nós poderíamos pensar. Amém? Então, a realidade do mundo. A pessoa se converte quando? Quando ela entende que o negócio é sério e que o fogo é eterno, que o fogo é real, né? Que não é uma alegoria da Bíblia, né? O inimigo está usando muitas igrejas, infelizmente, muitos líderes, até pastores, né? Para dizer que aquilo tudo é uma alegoria. O inferno é uma alegoria, é uma é uma é uma figura de linguagem, né? Esse fogo ele é só linguagem, né? Mas não, ele é literal. Ele é literal. Amém? Então, isso que eu preciso dizer para vocês. Nós estamos estudando, mas nós estamos vivendo isso aqui, né? Pelo menos para mim é muito sério. Mas Amém? sente, Davi, o que eu acho agora que está muito perigoso é as pessoas, tanto os jovens, muita gente também de idade, eles não acreditam nisso, eles não têm essa verdade e não crê, e também não está passando para os jovens, quer dizer, essa geração nova agora, eles não têm esse temor, não conhecem essa verdade. Primeiro, porque não foi ensinado. Segundo, porque você fala, mas eles não acreditam. Então, é uma geração. Quer dizer, ao meu ver, assim, parece que essas coisas do Senhor. Quer dizer, ao meu ver, dá a impressão que não, as pessoas não. Parece que não está morrendo, porque o Espírito Santo de Deus não vai deixar morrer. Mas dá a impressão que está morrendo, porque as pessoas não estão falando para os filhos. Na igreja, antigamente, quando era pequena, o pastor falava do pecado, porque é pecado isso, é pecado aquilo. Agora eles não falam mais do pecado do inferno, porque senão a pessoa vai se ofender, né? Que é É, uma coisa, a realidade. Então você vê um negócio assim que você não vê mais falando essas coisas, que é o mais importante. é, Que o pecado vai nos levar à morte eterna. Você não é, vê mais. Isso aí é muito, muito perigoso, isso. é. Né? Isso é um fenômeno, mais uma estratégia do inimigo, né? O inimigo sempre tentando tirar o importante da nossa mente, né? O importante da nossa vida e nos dissuadir. O inimigo quer que nós vamos para o inferno dentro da igreja. O inimigo não quer nos tirar da igreja, né? Ele vê que é muito mais difícil tirar você da igreja e você admitir assim: ah, agora eu não sirvo mais a Jesus, agora eu vou para o inferno mesmo. Ele não precisa que você admita isso. Basta ele te enganar dentro da igreja, né? Dentro da religião. Aí fica muito mais fácil. Você é enganado e leva muito mais gente. Então, você estava falando isso, eu estava lembrando do Jonathan Edwards, né? Que foi aqui um grande homem da igreja, um dos heróis da fé, que a gente chama, né? E ele viveu aqui no século XVIII. E ele tem um sermão muito famoso, que chamou-se, né? Pecadores na mão de um Deus irado, né? Pecadores na mão de um Deus irado. E você estava falando, eu estava lembrando o fenômeno que aconteceu quando esse homem pregou esse sermão, né? E ele começa a pregar e falar sobre o inferno, sobre a condenação, sobre a verdade, né? A justiça de Deus, como se daria. E conta a história que as pessoas começaram a ficar tão atemorizadas que elas começaram a segurar nas colunas do local e se ajoelhar e achar que realmente Jesus estava vindo, estava voltando. Houve um grande arrependimento, um grande temor ali naquele lugar, né? E, então esse homem foi usado com seu sermão. Esse sermão tem disponível na internet, né? Se você procurar, aí você vai ver o conteúdo, tem todo o sermão que ele fez lá, né? Nesse dia. Só que assim, Marta, veja bem, o sermão dele foi ali usado tremendamente pelo Espírito Santo. Mas foram palavras. Como eu e você podemos produzir palavras. O que nós podemos produzir são palavras. Eu posso dizer para você assim, como eu posso repetir as palavras de João Batista e dizer: olha, arrependei-vos porque o fim está próximo, né? Jesus vai voltar, você vai pro lago de fogo, então se arrependa, etc. As pessoas, na maioria das vezes,
elas vão dar risada, elas vão se incomodar um pouco com a sua falta de classe, né? Porque não é nada assim, vamos dizer, Polite. não é nada gostoso, né? Não é nada clássico, assim, bonito, educado você dizer para as pessoas que existe o inferno. Então as pessoas vão se incomodar um pouco, mas vão te ignorar, dar risada de você, falar mal de você depois, e é isso que produz. Agora, o que que nós temos que orar? Que o Espírito Santo produza frutos de arrependimento nessas pessoas, que as pessoas sejam preparadas por Deus para entender. Então, quando você fala que essa geração não tem se arrependido, não tem mudado, por quê? Porque elas não têm sido tocadas pelo Espírito Santo, né? Então, o que que a igreja, o que que nós temos que fazer antes de pregar o evangelho? Temos que pedir autoridade, pedir que o Senhor incomode o coração, que o Senhor toque na mente dessas pessoas, no coração, para que essas pessoas entendam a seriedade do mundo espiritual, Hum. né? Entenda a O que eu seriedade do acho, mundo. assim, o que eu acho, assim, principalmente nos jovens, é uma falta de temor, né? Mas não é um temor de ter medo, um temor santo, né? De saber que Deus é santo, saber que Ele vê todas as coisas. Então, é um pessoal, assim, que eu vi até esses dias no Facebook, acho que era o Billy Graham falando, né? Uma geração que não respeita o pai e a mãe, vai ser muito difícil respeitar a Deus, né? E é verdade, é uma geração que já cresce sem respeitar. A gente pedia benção à mãe, benção ao pai, entendeu? Não tem assim, um respeito do nível, por exemplo, do pai, da mãe, né? Eles querem se igualar. Então, essa é a dificuldade, que eles já estão crescendo dentro da casa sem respeitar a autoridade que é o pai e a mãe. Então, eles não vão respeitar a autoridade de Deus, nem da polícia, nem nada. É uma liberdade assim que vai levar, que é muito difícil. Só o Espírito Santo mesmo para convencer o coração dessa gente sem temor, entendeu? Eu Sim, acho. ok. Sim, Então, mas é exatamente do que se trata, né? A conversão, a dureza ou a sensibilidade do coração do homem sempre foi uma obra sobrenatural, né? Então a Bíblia fala, João fala, né? Eu amo porque é, Deus me amou primeiro, né? Então, assim, Deus inaugura e Deus, ele coloca sentimentos, ele coloca, vamos dizer, a sua misericórdia no coração das pessoas, ele coloca temor e ele tira temor. Eu não estou dizendo que nós estamos sujeitos à predestinação de Deus, né? Claro, eu quero a salvação, eu busco a salvação, eu acredito também que nós temos ali atitudes, né? Nós temos ali um livre-arbítrio também. Mas a Bíblia fala que Deus, ele endurece às vezes o coração de algumas pessoas, como fez com nós sempre citamos aí o faraó, né? Então, e Deus ele dá sensibilidade a alguns reis, como ele fez ali pro rei ali, né, o marido de Esther, de todas as outras. O Deus então ele age no coração das pessoas. O Espírito Santo tem essa capacidade de mover, né, de tocar corações. É claro que muita gente vai cauterizando sua mente, ou seja, vai ficando insensível para as coisas espirituais. Por quê? Porque além de serem pecadoras, elas vão se aperfeiçoando no pecado, né? Na maldade, na ruindade, elas vão caçoando de Deus, elas vão deixando os conceitos espirituais de lado, e aquilo vai fazendo com que Deus também vá se afastando dela. E quando nós vemos essa pessoa, ela é totalmente, vamos dizer, aos nossos olhos, ela não pode ser convertida, né? Ela já está totalmente cauterizada pela mentira, pelo pecado. Mas compete a nós, né? Nós não podemos convencer ninguém. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo mesmo, convence da justiça e do juízo do pecado. Então nós temos que acreditar, né, nessa verdade espiritual, que o Espírito Santo vai tocar corações, às vezes, que para nós é muito difícil.
porque o inimigo tem preparado o seu povo, tem educado o seu povo aqui, né? As pessoas que vivem no mundo vivem sob a tutela do inimigo, né? Então, o que que o inimigo tem feito? Tem mudado a cultura para que as pessoas se afastem de Deus. Então, o que que é o socialismo cultural, né? O gramscismo lá. Ele vai colocando nas escolas os conceitos de humanistas, né? Para que as pessoas vão se afastando de Deus, vão acreditando, né? Na capacidade do homem e vai acreditando nas fábulas aí humanas, né? E aquilo vai gerando uma geração de pessoas humanistas mesmo, né? Que só pensam em si mesmo, narcisistas, hedonistas, né? Como você queira chamar aí. Pessoas que amam a si mesmo, né? E querem só a sua própria é, vaidade, né? Os seus próprios projetos, né? Então, nós cristãos que lutamos contra o mundo, né? Então nós lutamos contra o Deus dessa época, né? O mundo jaz do maligno, né? Então o príncipe do mundo é o Satanás, né? Nós lutamos contra toda uma ideologia, né? Que é implantada nas escolas, às vezes nos governos. Você vê que os governos hoje são influenciados por essa política aí, né? Maligna, tudo. Mas o Espírito Santo continua a nosso dispor, amém? Deus continua salvando. Nós temos histórias aí. Vemos histórias de Deus salvando muitos muçulmanos, né? Jesus aparecendo para muçulmanos. Quem não está vendo, né? Quem não vê essas coisas aí, Jesus aparecendo e dizendo assim, eu sou Jesus. E a pessoa nunca estudou Jesus, nunca viu, mas Jesus aparece lá e fala, olha, não é Maomé, sou eu morri por você. E as pessoas se convertem porque Deus quer, o Espírito Santo, então Deus é todo poderoso. Quando Ele quer entrar numa cidade, quando Ele quer entrar num país, a igreja clama, Ele entra, amém? Pois não? Tem um moço, eu não sei se ele veio na nossa igreja, né, Paulo? Ele era muçulmano e Jesus apareceu para ele. É, E assim, do nada, e ele virou cristão e ele vai pelo mundo falando como é que ele foi convertido. Quer dizer, Deus vai fazer na vida de muita gente mesmo, que não vai escutar outra pessoa, só o poder do Espírito sim, Santo mesmo. E ele falou que Jesus apareceu no quarto dele. é, Deus é maravilhoso, né? Quando ele é. tem que, né, falar com alguém. Ele fala. E Deus é assim. Então Deus ele é um poder superior. Nós temos que entender que o nosso Deus, Jesus, ele é um poder superior. Mas ele, como ele está dizendo aqui, é necessário ele cumprir toda a justiça. Então ele deixa o ser humano que quer se perder. Mas mesmo assim ele influencia ainda para que a pessoa não se perca, porque a sua bondade ela está hoje trabalhando junto com a sua justiça. Nós vivemos na época da graça, então a bondade de Deus ela influencia na sua justiça. Parece que Deus ali, mesmo tendo uma regra, Deus ainda entra no campo ali e ele fala, olha, mesmo assim você ainda pode me ouvir, e Deus tenta de todas as formas buscar as pessoas, né? Ele busca as pessoas para que sejam salvas. Então eu lembro até a nossa prima, Marta, a Solange, né, se não me engano. Eu lembro que o Júnior contava que uma vez ela lendo ali os escritos da Sheshonnoye, né, que eles eram adeptos da Sheshonnoye, e ela viu ali a Bíblia na frente daquele livro, né, e ela lia o Sheshonnoye, ela via a Bíblia. Por quê? Porque houve oração. Eu creio que eles estavam ali orando por ela, creio que Deus ali queria dar uma oportunidade para ela. Não sei o que ela fez com essa oportunidade, talvez ela não tenha dado ouvidos, ela tenha, né, deixado para lá, mas Deus se manifestou. Deus ele dá chance, Deus busca, né? Deus constantemente está atrás do seu povo, das pessoas para que se arrependam, né? Então a mão de Deus está estendida. Nós temos então, por isso que eu digo que nós temos que lutar pelos nossos. A igreja ela influencia e muda os caminhos das pessoas. Os que creem intercedem pelos que não estão crendo, pelos que estão fracos e tiram essas pessoas às vezes da morte. Amém?
Então nós temos que crer, por isso que eu falo que nós temos que consagrar e nós temos que reivindicar espiritualmente, né? Ali, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra reivindicar, mas eu vejo assim, nós temos que lutar e dizer para Jesus, Senhor, os nossos filhos são tua herança. Então, Senhor, o Senhor tem compromisso com os nossos filhos. Eu não posso crer que o Senhor me dê uma herança, um filho para perdição. Então, Senhor, eu creio que será salvo eu, né? Tu e tua casa. Eu creio que o meu filho está incluso nessa palavra. Então você busca sobrenaturalmente a ação de Deus sobre o seu filho, porque no final é Deus que vai fazer o milagre. Quando eu busco a Deus hoje, eu busco a palavra de Deus, eu me interesso pela palavra de Deus, é porque Deus, de alguma forma sobrenatural, me buscou e me busca e me dá interesse pela palavra. Não é porque eu sou melhor ou mais bonzinho do que as pessoas, mas é porque Deus me achou, Deus me atraiu e Deus atrai as pessoas. Então, Senhor, abençoa esse meu querido, esse meu filho, esse meu irmão, esse meu parente. Senhor, age na vida dele, salva ele. Amém? Salva, cura, modifica a vida desse, não deixa que ele se perca, não deixa que ele vá. Então a igreja influencia e essa intercessão que nós chamamos, né? Ela é sobrenatural, irmãos. Amém. Nós precisamos acreditar nisso. Amém? Que nem um menino que estava morrendo e era um bandido. Acho que a gente falou isso semana passada, né? Que ele era um bandido, coisa de droga. Diz que o cara era da pesada, né? E ele morreu e já estava indo para o túnel preto, né? Já estava indo mesmo, né? Levou uns tiros lá e já estava indo no túnel preto e ele viu um homem todo de branco lá no meio daquela escuridão, puxou o braço dele e falou assim: Eu sou o Deus da tua mãe. Quer dizer, Jesus salvou ele por causa da intercessão da mãe A dele. mãe que orava, né? Entendeu? Quer dizer que ele não falou: Não sou teu Deus, eu sou o Deus da tua mãe. É um traficante Entendeu? do O Rio, poder né? da oração da mãe. Eu acho que é um traficante do Rio, eu já vi esse testemunho. E ele sai pelo mundo todo contando que ele estava morto mesmo, cheio de bala. Então, esse é o nosso Deus, entendeu, irmãos? É. Nós não lutamos com as nossas forças, com a nossa. A nossa poder de convencimento é zero, né? Eu posso chegar muito agradável, né? Com a melhor roupa sacerdotal e com as melhores palavras, a melhor erudição em falar, né? E fazer um sermão maravilhoso para as pessoas. Mas se o Espírito Santo não salvar aquela pessoa, as minhas palavras vão ser jogadas fora. Vão ser apenas palavras, né? Nós não lutamos com o poder da nossa capacidade, mas com a vontade do Espírito Santo. Nós então movemos o coração de Deus pela misericórdia. Nós sabemos que Deus, ele tem um fraco, que é a sua misericórdia, o seu amor. Amém? Então isso Amém. nós contamos com a misericórdia de Deus. Senhor, eu sei que eu errei de novo. Senhor, eu fiz de novo o que eu não devia. Senhor, eu não sou uma pessoa perfeita, mas Deus, tem misericórdia, né? Olha, né, para minha vida, não me deixa o que a oração de Davi, né? Senhor, tira tudo de mim, mas não afaste a tua presença da minha vida, não afaste o teu Espírito Santo, né? Eu sei que eu sou pecador, eu fiz uma grande maldade, mas Senhor, fica comigo. E Deus honrou aquele homem porque ele só queria Deus, ele sabia que ele não podia perder Deus. Ele podia perder o reinado, ele podia perder a sua fama, o seu dinheiro, mas ele não podia perder Deus. Amém? E foi o contrário do que orou Saul, né? Saul orou para que ficasse bem na foto, que as pessoas não percebessem que ele estava sem a presença de Deus, mas tudo bem, não vou ser mais ele, mas não conta pro povo, né? Fica aqui, né? Finge que eu ainda sou o cara, né? Então as preocupações, Deus ele olha para o nosso coração e fala: olha, você quer realmente a minha presença? Você me ama, né? Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Mas Pedro, você pisou na bola, né? Pedro 3 vezes negou Jesus, mas tu me amas? Senhor, eu te amo. O que importa para Deus, né? Pedro manteve o seu amor, falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro estava sendo sincero: Senhor, eu nunca pensei que eu ia ser tão fraco,
mas eu continuo te amando. Amém? Então isso valeu. Amém. Deus perdoou, Deus fez pacto de novo com Pedro, e Pedro foi um homem usado por Deus. Amém, irmãos? Nós Amém. hoje não andamos muito, a Marta falou muito, nos atrapalhou. Amém? Vocês estão de acordo, né? Não foi culpa eu minha. falei, né? Tá bom? Não, mas as intervenções da Marta ajudaram na compreensão das tuas palavras. Olha aí, a minha Tá vendo? salva-vidas aí, Tá viu? vendo? Não dá para falar mal de ninguém aqui. Vocês Ela realmente não Não, pode. não. são cristãos. Vocês são cristãos. Obrigado, Oh, gente. meninas, vocês concordem comigo ou não? Claro. Sim. Ah. Você é sempre top. Muito justo. Muito Amém. justo. Amém, Isso irmãos. mesmo. Deus abençoe, Não, então. porque